Kate Harding estava brincando no jardim de sua casa na companhia de sua mãe e tudo parecia normal. Porém, ao cavar um buraco, a garotinha encontra algo que mudaria sua vida para sempre, fazendo com que ela fosse presa anos depois. O que aconteceu? Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e conheça essa surpreendente história. Imagine que você está brincando no jardim em um lindo dia de verão, de modo completamente inocente. Você nem sabe que isso mudará sua vida de cabeça para baixo no futuro, então continua ali, realizando atividades em seu jardim. Essa cena não fica apenas na imaginação, pois foi exatamente o que aconteceu com Kate Harding. Esta menina britânica tinha apenas 9 anos de idade quando um dia decidiu ajudar a mãe no jardim em algumas pequenas tarefas. Na verdade, ela não estava exatamente ajudando. Pode-se dizer que Kate queria apenas brincar na areia do jardim. Foi nesse momento que algo nem um pouco comum aconteceu. Enquanto fazia um buraco na areia, Kate encontrou uma estranha moeda de ouro. O objeto parecia ser bem velho e, por isso, a garotinha resolveu mostrar aquela moeda para sua mãe. Quando fez isso, Kate nem podia imaginar que sua descoberta de sorte ainda assombraria bastante a sua vida. Mas como isso iria acontecer? Calma, esse é um assunto que ainda vai se desenrolar mais para frente. Você só precisa saber de alguns detalhes. Essa moeda de ouro que Kate encontrou não mudou apenas sua vida, também custou muita comoção em todo o seu país. Por quê? Acontece que aquele item descoberto durante a jardinagem possuía nada menos que 700 anos de idade. Na época, a garotinha não pensava muito na moeda, não dava importância. Por isso, ela decidiu que ficaria com o item de modo simbólico e nunca mais contou a ninguém sobre ele. Os anos seguintes foram complicados e, infelizmente, a mãe de Kate veio a óbito tempos depois. Isso virou a vida da menina de cabeça para baixo, pois ela amava muito sua mãe, que agora não estava mais ao seu lado. Dessa forma, a moeda se tornou uma lembrança boa para a menina. A partir desse momento, Kate sempre guardava a moeda porque a lembrava tanto da mãe quanto daquele dia de atividades no jardim. O tempo passou, até que 14 anos depois, Kate Harding novamente virou suas atenções para a moeda que tinha achado. Ela finalmente resolveu que queria pesquisar sobre aquele objeto. Neste momento, tudo se tornou muito interessante, mas também muito assustador. Durante os 14 anos em que a moeda esteve em seu poder, Kate não conseguiu encontrar informações sobre ela. Naquela época, ela tinha 23 anos e queria saber exatamente o que era a moeda e de onde ela veio. Para que a verdade fosse revelada, ela procurou especialistas em museus locais. Eles provavelmente teriam os meios necessários para obter mais informações sobre a história por trás da moeda, se é que tinha alguma. Kate não tinha conhecimento de que estava se metendo em problemas ao fazer isso, portanto, continuou pesquisando. Os especialistas dos museus examinaram a descoberta da moeda em comum de Kate e disseram a ela que a lembrança que ela tinha era muito mais antiga do que parecia. Pertencia a 7 séculos no passado. Também disseram que, embora essa moeda nunca tenha sido usada exatamente para comprar coisas, valia muito dinheiro. Para se ter uma ideia da dimensão disso, os especialistas até disseram que somente 4 dessas moedas tinham sido encontradas em todo o mundo. Bom, essas eram boas notícias, certo? Errado. É claro que Kate ficou muito feliz ao descobrir que seu tesouro era realmente valioso, mas sua alegria durou pouco. Embora o uso exato desses tipos de moedas modelo seja desconhecido, os historiadores acreditam que elas foram usadas como diretrizes para os comerciantes de moedas daquela região da Inglaterra no passado. Os historiadores, pesquisando o item de Kate, até mesmo descobriram que a moeda dela foi um objeto representativo que marcou a ascensão de Carlos IV ao trono francês em 1322. Por esse motivo, rapidamente concluíram que ela era muito rara e tinha mais de 700 anos. Isso tudo era muito novo para a mulher, mas Kate ficou ainda mais surpresa com o que os funcionários do museu lhe disseram em seguida. Segundo eles, aquele raro objeto tinha um valor estimado em torno de $3.000, ou seja, era valioso não somente no passado, mas também no presente. Era um item que qualquer museu do mundo gostaria de colecionar. Mas mesmo que Kate agora soubesse o que era a moeda e o que valia, ela decidiu que absolutamente não queria desistir de tê-la consigo. Ela não iria vender e muito menos doar sua moeda. Qual o motivo disso?
O fato era que Kate encontrou aquela moeda num dos melhores momentos que se lembrava de ter passado com sua mãe falecida. Portanto, o valor sentimental era muito superior ao valor monetário. Inclusive, o grande motivo de Kate ter mantido a moeda guardada por todos os 14 anos, sem pesquisar sobre ela, era porque olhar para a moeda sempre a lembrava de sua mãe. Ainda que ela não quisesse fazer isso, o Museu Ludlow insistiu que Kate contasse às autoridades locais sobre sua descoberta, para que pudesse ser examinada mais profundamente e eles pudessem iniciar as negociações. De fato, todos queriam comprar aquela moeda. Mas Kate, que decidiu que queria manter a moeda consigo, seguiu em frente com sua vida e ignorou o pedido do museu. Ela dava muita importância para as lembranças que tinha, mas logo ela entenderia que isso não seria tão fácil. Na porta de sua casa, cartas do museu estavam se acumulando e logo a equipe também começou a fazer ligações para ela dia e noite. Kate ignorou todos eles, mas sabia que não poderia fugir para sempre. Não demorou muito para Anthony Sibsey, pesquisador-chefe da South Shropshire, ser informado sobre as ações de Kate. Foi aqui que o problema começou para a mulher. Num belo dia, a polícia chegou à sua porta e deu uma intimação a Kate para comparecer no tribunal. Como você reagiria? Acho que da mesma maneira que Kate, não é? Ela ficou completamente desesperada, sem entender coisa alguma. Certamente não tinha feito nada de errado, certo? A moeda era dela. Ela a encontrou. Era nisso que Kate estava pensando. Mas não era isso que as autoridades achavam. Kate estava prestes a se tornar a primeira pessoa a ser processada pela Lei do Tesouro de 1996. Mas o que é essa lei? A Lei do Tesouro afirma que todo objeto encontrado que tenha mais de 300 anos e que contenha mais de 10% de metais preciosos deve ser relatado ao museu-chefe local em 14 dias, no máximo. E não foi isso que Kate fez. Por isso, tudo o que a mulher realizou naqueles dias foi tratado como um crime. Agora, as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Kate foi presa, processada e enfrentou 3 meses de prisão. Tudo por algo que ela nem entendia totalmente. Brendan Reedy, o advogado da mulher, buscou formas de ajudar. Ele afirmou que ela não havia relatado seu tesouro por não conhecer a lei e também pelo fato de que a moeda tinha um valor sentimental para ela. Sua defesa era suficiente para vencer o caso? Kate admitiu que não havia relatado seu tesouro, mas ainda estava determinada a manter a moeda a todo custo. O fato de ser raro, feito de ouro e valioso foi apenas uma coincidência. O motivo de querer manter aquilo era o fator de ser tudo o que restava de sua falecida mãe. Após um julgamento longo e convincente, Kate foi finalmente absolvida pelo tribunal com uma sentença suspensa e teve que pagar cerca de $30 em custas judiciais. Ainda assim, ela não venceu o caso sobre a moeda. Mesmo com todos os esforços, foi decidido pelo tribunal que a moeda tinha que ser entregue ao museu do país. Com esse cenário, Kate decidiu realizar o que deveria ter feito meses atrás. A mulher finalmente percebeu que deveria ir até o chefe do museu e conversar com ele sobre todos os assuntos que envolviam sua descoberta. O Museu Ludlow estava preparado para pagar $3.000 pelo item valioso, mas quando ela conversou com o curador, Kate alegou que o havia perdido. Por isso, a moeda histórica nunca foi parar no museu. Kate realmente perdeu o tesouro que manteve em segurança por 14 anos? É improvável. Ainda assim, fica claro que ela estava preparada para fazer qualquer coisa para mantê-lo consigo, mesmo que isso significasse que ela tinha que mentir. Você teria feito a mesma coisa se estivesse no lugar dela? Você diria adeus a um item extremamente valioso que lembrava sua falecida mãe? Pergunta difícil, não é? Quando Kate disse que perdeu a moeda, as autoridades também pararam de incomodá-la e o tema nunca mais veio à tona. Embora Kate pudesse ter recebido $3.000 pela moeda, que hoje vale cerca de R$17.000, a maioria das pessoas tem a teoria de que a mulher colocou em um lugar seguro, escondido. Talvez ela a repasse para os filhos, quem sabe? Na tela está um vídeo bem legal. Essa mãe adotou 2 filhos. Meses depois, ela descobriu quem eles eram de verdade. Clique no vídeo e conheça essa incrível história!